Muito obrigado. É muito bom estar com os irmãos novamente para estarmos compartilhando a palavra do Senhor. Nosso abraço, nossa saudação a todos os irmãos. Queria saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nessa noite, para a nossa edificação, eu quero convidá-los a ler o texto que está registrado no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 10. Inicialmente, nós vamos ler os versículos 1 e 2, e em seguida, nós iremos fazer a leitura dos versículos 17 até o 20. Lucas, capítulo 10, versículos 1 e 2, e depois 17 ao 20. A palavra do Senhor diz assim: Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Agora, a partir do versículo 17, irmãos. Então, os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes fará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, diante da tua presença maravilhosa, Senhor, nos curvamos, ó Pai, submissos à tua vontade, à vontade do teu Santo Espírito, Senhor. A palavra foi lida, Senhor, e agora eu te peço que o teu Santo Espírito aplique nas nossas vidas os teus ensinamentos, para que possamos aprender contigo nesta noite, Senhor. Ó Pai, abençoa cada um de nós, ó Pai, que estamos ouvindo a tua palavra. Que a minha vida seja instrumento nas tuas mãos, ó Pai, e que o coração dos irmãos seja um terreno fértil, ó Pai, para a tua palavra cair e germinar e produzir frutos. Nós te adoramos, nós te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estava conversando hoje, logo no término da escola dominical, com os irmãos que participaram da live de manhã, que a mensagem de hoje seria praticamente uma conclusão, uma continuação daquilo que foi estudado de manhã, né? Hoje foi estudado a respeito do serviço cristão, da fazer a vontade de Deus, né? Fazer a obra de Deus. E eu queria continuar conversando com vocês sobre isso. Eu queria conversar com vocês nessa noite sobre o seguinte tema: por que fazer a obra do Senhor? Por que fazer a obra do Senhor? Irmãos, antes de mais nada, eu gostaria de dar uma explicação para esse termo, obra do Senhor, ou obra de Jesus, ou obra do reino de Deus. A gente, às vezes, usa alguns termos na igreja que, para a gente que está há algum tempo na igreja, é tranquilo, é claro, a gente fala e já está entendendo o que a gente está dizendo. Mas para as pessoas novas, para as pessoas que chegaram há pouco tempo, ou para aqueles que estão ouvindo essa live pelas primeiras vezes, talvez você não entenda o que a gente fale quando diz essa expressão, obra de Deus. Então, eu queria explicar um pouquinho para você o que seria obra de Deus.
Quando a gente fala em obra, você logo imagina o que seja, né? Nós temos aí na igreja o seu Dimas, que é um construtor, e quando alguém fala para ele sobre obra, né, ele sabe que é esse assunto, né? Porque é o negócio dele, né? É o serviço dele. Quando ele está fazendo uma obra, ele sabe o que está fazendo, né? Mas e quando a gente fala na igreja? Quando a gente fala a obra do Senhor aqui na igreja, o que nós estamos nos referindo? Nós estamos nos referindo tudo aquilo que você faz para agradar a Deus, para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, do ponto de vista pessoal, a obra de Deus seria a tua vida de oração, seria a tua leitura da Bíblia, seria o jejum que você faz, seria as vezes que você fala de Jesus para alguém, as vezes que você aconselha alguém. Do ponto de vista da comunidade, né, a obra de Deus, seria a gente estar junto fazendo as coisas para o Senhor. Por exemplo, participando de um culto de adoração, participando de uma live, participando de uma célula, participando de uma sociedade interna da igreja, dos jovens, dos adultos, dos adolescentes. Toda vez que você faz alguma coisa assim, você está participando da obra do Senhor. Todas as vezes que você sai com um grupo de pessoas para evangelizar, você está fazendo a obra do Senhor. Então, a grande questão nossa hoje, que a gente vai conversar, é exatamente sobre isso. Por que fazer a obra do Senhor? Irmãos, uma das situações que a gente poderia dizer que é até normal nos relacionamentos humanos é quando alguém pede um favor para uma outra pessoa, para uma segunda pessoa, e que esse favor exige um esforço, uma dedicação, um trabalho. Talvez o que a gente vai encontrar do outro lado, para quem você está pedindo favor, é a seguinte pergunta: o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Mesmo quando essa pergunta não é feita dessa forma, a gente acaba inconscientemente, parece que ficando comprometido com a outra pessoa. E às vezes a gente fala assim: você está me devendo essa, hein? Você está me devendo essa. Uma hora eu vou te cobrar, né? Irmãos, isso é o que a gente encontra no dia a dia, na sociedade, nas relações humanas em que nós vivemos, né? Mas no reino de Deus, não é assim que funciona. E Jesus, ele trouxe diversos ensinamentos para mostrar para a gente como ele gostaria que fosse no seu reino, né? Eu queria dar apenas 2 exemplos. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44, Jesus disse o seguinte: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Olha só o que Jesus está falando aí. Amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Ainda em Mateus 6, 3, Jesus disse assim: mas ao dar esmola, que a tua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo. Esse é o ensinamento de Jesus. Esses são os ensinamentos do reino de Deus. É do jeito que Jesus quer que a gente faça na obra do seu reino. Por que, então, a gente poderia perguntar, por que fazer a obra do Senhor? Qual que é a recompensa em se fazer a obra do Senhor? O que eu ganho com isso? Pensando dessa maneira humana que a gente normalmente fala. Irmãos, as pessoas que se dedicam a realizar a obra do Senhor, que gastam tempo, disposição, vontade para realizar esse trabalho, muitas vezes se encontram cansadas, muitas vezes se encontram sem tempo, muitas vezes gostariam de realizar outras coisas que não conseguem realizar porque se acham excessivamente com o tempo ocupado. E quando a gente faz essa pergunta, né, por que fazer a obra do Senhor, alguns pensamentos podem vir à cabeça dessas pessoas, né? Essas pessoas podem pensar o seguinte: olha,
eu poderia estar vendo a minha série favorita na televisão. Ou agora, nesse momento que o futebol está voltando, né? Quem gosta de futebol fala assim, olha, eu poderia estar vendo muito mais futebol agora do que eu tenho visto, do que eu tenho tempo para ver. Eu poderia ter mais tempo para o meu lazer. Eu poderia ter tempo para viajar quando é possível viajar. Não estamos podendo viajar agora, né? Mas, de repente, a gente pensa, passar mais tempo com a família, passeando, se divertindo, ou, de repente, até ter mais tempo para não fazer nada. Então, eu gostaria que você refletisse um pouquinho sobre isso, né? A recompensa em se fazer a obra do Senhor. Por que fazer a obra do Senhor? Eu queria colocar para você algumas coisas que a gente pode pensar a respeito disso e que leva a gente a pensar nos benefícios de fazer a obra do Senhor. Então, o primeiro tópico que eu queria colocar para você aí, fazer a obra do Senhor é uma ordem de Jesus. Fazer a obra do Senhor é uma ordem de Jesus. Irmãos, o texto que nós lemos aí no início diz que Jesus, ele já tinha lá seus 12 discípulos, e o texto fala que ele tinha mais 70 em volta dele, 70 discípulos ali em volta dele. E em determinada época ele enviou esses 70 discípulos de 2 em 2. E ele enviou por toda a Galiléia, por toda a Judéia e ali as regiões vizinhas, para irem pregar o evangelho, para que eles fossem nas vilas, nos lugarejos, nas cidades, onde que Jesus deveria passar, né? E esses 70 discípulos foram, né? Jesus deu uma ordem para eles, assim como Jesus deixou uma ordem para nós, os seus seguidores. Está lá registrado em Mateus 28, 19. Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Irmãos, assim como nós um dia fomos alcançados, há muitas pessoas que precisam ser alcançadas. Jesus disse que a seara era grande e é preciso fazer a colheita. Irmãos, nós vivemos dias de muitas incertezas, de grandes incertezas. Quem imaginava, lá em janeiro deste ano, que nós passaríamos por dias como que nós temos passado nesses 5 meses? Quem poderia pensar nisso? Alguém pode dizer nos nossos dias hoje, com certeza, quando isso vai passar? Quando isso vai acabar? Quando nós teremos uma vacina? Quando nós ficaremos totalmente livres dessa pandemia? Quando vai voltar ao normal? Se é que vai voltar ao normal, como voltará ao normal? Né? Como será a nossa vida depois disso tudo que nós estamos passando? Essas coisas estão na nossa cabeça, estão no nosso coração. E eu digo para você, irmãos, que há uma época de incertezas, porque as pessoas estão, muitas delas, assustadas, muitas estão inseguras, muitas estão desejosas de encontrar uma tábua de salvação. Eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você tem a resposta. Você tem a resposta. Elas precisam da presença de Jesus. Elas precisam da salvação que há somente em Jesus. E a igreja do Senhor Jesus tem essa resposta. Jesus é a solução para a vida das pessoas. E no momento atual, as pessoas estão muito vulneráveis a receber essa palavra, propícias a receber essa palavra. E a igreja tem uma excelente oportunidade agora de falar de Jesus para as outras pessoas. As pessoas estão ávidas de encontrar uma palavra de carinho, de encontrar uma palavra de cuidado, de encontrar uma palavra de acalento para o seu coração. Jesus conta contigo, ele conta com a tua vida, ele conta com a minha vida, para nós fazermos a vontade dele, para nós fazermos a obra dele. As pessoas que estão perdidas hoje, que estão sem Jesus, elas precisam ouvir de Jesus. Elas precisam ouvir alguém falar desta mensagem. Jesus quer que você fale.
Jesus quer que você conte o que ele tem feito na tua vida. Queria ir para o segundo tópico, para você pensar a respeito, né? A respeito da gente fazer a obra do Senhor, por que fazer, que recompensa há em fazer. E o segundo tópico é o seguinte: fazer a vontade do Senhor provoca alegria em nós. Fazer a vontade do Senhor provoca alegria em nós. Irmãos, o texto que nós lemos, Lucas 10, 17, diz o seguinte: então 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. O texto diz que os discípulos, ao voltarem da missão que Jesus tinha dado para eles, eles voltaram com os seus corações cheios de alegria, exultantes. Por que eles voltaram assim, irmãos? Porque eles viram o que Jesus estava fazendo através da vida deles. Eles viram que, através do trabalho deles, da obra que eles estavam fazendo, as pessoas eram motivadas a querer conhecer Jesus, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, as pessoas desejavam mudar de vida, as pessoas queriam conhecer Jesus. Irmãos, lá em Atos, capítulo 8, começa a relatar ali o início da perseguição da igreja em Jerusalém, né? Logo após a morte de Estevão. E o texto diz que o diácono Filipe, ele precisou fugir de Jerusalém. Ele estava sendo perseguido, ele foi embora. E ele foi para Samaria. E ele foi com alguns outros companheiros, outros discípulos de Jesus, fugindo dali para não serem perseguidos, para não serem presos. E o texto fala que quando eles chegaram lá em Samaria, eles começaram a anunciar o evangelho na cidade. E lá em Atos 8, capítulo 8, diz que houve uma grande alegria naquela cidade. Houve uma grande alegria naquela cidade. Por que que houve uma grande alegria naquela cidade? Porque eles estavam falando de Jesus, porque o evangelho tinha chegado naquela cidade. Você que já conheceu Jesus, você que já aceitou Jesus na tua vida, você sabe perfeitamente de qual alegria eu estou falando. Você já viveu isso e tem vivido isso na tua vida. Alegria da salvação, alegria da presença de Jesus em nossas vidas. Gente, nada tira isso de nós. Quem apenas abafa isso na nossa vida é o pecado. O pecado abafa a nossa alegria. Mas nós temos o perdão em Jesus. Quando a gente erra, quando a gente se arrepende, quando a gente não quer fazer mais, a gente pede perdão para o Senhor e Ele perdoa e a alegria volta. A alegria volta. O apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo lá para os Filipenses, capítulo 4, versículo 4, ele diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, alegrai-vos. Uma das motivações da vida do crente é a alegria. Alegria. Alegria pela salvação. Alegria pela presença de Jesus. Alegria porque você tem a vida eterna. Alegria de gozar desse privilégio na tua vida. Mas eu queria partir, então, para um terceiro tópico aí da nossa mensagem: por que fazer a obra do Senhor? Fazer a obra do Senhor para servir de testemunho para as outras pessoas, para você ser bênção para as outras pessoas. Eu queria ler um texto para você, que está lá em Atos, capítulo 5. Você escute aí, por favor, Atos 5, versículos 12 a 16, diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas
para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Jesus nos chama a fazer a sua obra. Jesus nos chama para nós servirmos de testemunho do seu nome, da sua palavra, da sua vontade. Jesus nos chama para nós sermos bênção. Gostaria que você pensasse numa pergunta. Por que Jesus me chamou? Por que Jesus chamou você? Por que ele um dia se preocupou em buscar você? Você vai falar assim, é porque ele me ama. É porque ele me ama, ele queria me salvar. É verdade. Nós somos alvos do amor de Deus. Nós somos alvos do amor de Jesus. Ele morreu lá na cruz por nós, mas ele nos chamou, ele nos salvou para nós fazermos a vontade dele, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que a nossa vida seja bênção para as outras pessoas. Há muitas pessoas ao nosso redor, há muitas pessoas à nossa volta, e nós precisamos nos preocupar com elas. Eu queria que você pensasse no seguinte: nos meus relacionamentos, nos teus relacionamentos, quantos eu tenho influenciado? Quantas pessoas eu tenho influenciado? No meu modo de agir, no meu modo de ser, no meu modo de conversar, no meu modo de viver, para quantos eu tenho sido exemplo? Quantas pessoas se aproximaram de Jesus devido ao meu comportamento, ao meu testemunho? As pessoas têm sido desafiadas a vir para a igreja, a conhecer Jesus, a ir para a tua célula, por causa do teu testemunho. Lá no teu trabalho, lá na tua escola, quando você chega naquela rodinha de colegas, a tua presença incomoda as pessoas? Ou a tua presença tem incomodado até os crentes pelo teu mau testemunho? Quero que você pense a respeito disso. Eu estava lendo outro dia uma ilustração que dizia a respeito de uma pessoa, de um senhor, de um homem, que ele trabalhava numa empresa. Esse homem era crente. E ele era funcionário já há um bom tempo na empresa. E um dia ele foi chamado até a sala do diretor da área dele. E ele foi, se apresentou lá, ele queria saber o que estava acontecendo, que era o porquê daquele chamado. E aquele diretor falou para ele: olha, a empresa está passando por uma série de reformulações, de mudanças, e nós temos aberto algumas vagas. E nós estivemos olhando o teu currículo aqui na empresa, nós achamos que você é uma pessoa que pode ocupar um cargo de confiança que a gente tem aqui na empresa. E olhando aqui para o teu currículo, nós vimos uma porção de qualidades, mas tem uma coisa que você colocou aqui no teu currículo que não é condizente com a função que você vai executar. Ele falou: pois não, o que é, né? Ele falou: aqui fala que você é religioso, que você frequenta uma igreja. E essa função que nós estamos oferecendo para você não é compatível com essa função. Vai ter problema, nós vamos ter dificuldade com você por causa disso. Você estaria disposto a assumir o trabalho ou você prefere deixar isso para lá? Como era uma sexta-feira, o diretor falou: olha, você não precisa responder agora, quero que você pense bem, medite no assunto, vá para a tua casa e na segunda-feira cedo você vem aqui e traga a tua resposta. Aquela pessoa foi para casa com a cabeça quente naquele dia, cabeça cheia de questionamentos, né? Pensava
na promoção, que era muito boa, ele sempre esperava essa promoção na sua empresa, mas ele pensava também na igreja, ele pensava em Deus, na sua relação com Deus, ele pensava nos irmãos, ele pensava em muitas coisas. E naquele sábado, naquele domingo, ele não pôde dormir direito. A sua cabeça era um turbilhão, né? Ele falava, segunda-feira eu vou ter que dar uma resposta, não sei o que eu faço, não sei como eu respondo, não sei que resposta eu vou poder dar. Aí chegou segunda-feira e ele se apresentou para esse diretor. E ao chegar para esse diretor, o diretor perguntou, e aí, tomou a sua decisão? Qual é a tua resposta? Ele falou assim, olha, eu resolvi aceitar o emprego. Eu resolvi aceitar a promoção. Então, aquele diretor, sem olhar para o rosto dele, sem olhar para a cara dele, falou, olha, então, por causa disso, infelizmente, você pode passar lá no departamento pessoal, que você não é a pessoa escolhida. E ele falou, não estou entendendo. Você não pediu que eu tomasse uma decisão? E aquele diretor falou para ele assim, se você não consegue ser fiel com o teu Deus, você não vai ser fiel com essa empresa que você está servindo. Isso era um teste para você. E você foi reprovado nesse teste. Irmãos, como tem sido o nosso testemunho? Como que nós encaramos aquilo que nós somos em Jesus Cristo e que nós falamos que somos perante as demais pessoas, perante as pessoas que estão à nossa volta, perante as pessoas da nossa família, da nossa casa, da nossa vizinhança, do trabalho, da escola. Aquelas pessoas que nos chamam para as rodinhas, nos chamam para sair, para ir para as baladas, para ir para as festas, para ir para os lugares diversos que eles vão. O que nós temos falado? Qual tem sido o nosso testemunho? O que tem saído da nossa boca? Irmãos, eu fico observando as igrejas hoje, né? E eu fico observando lá perto da minha casa, lá onde eu moro, no bairro lá. Quando a gente anda lá pelo bairro, a gente vê um monte de igrejas, um monte, diversas denominações, diversas. Interessante que são todas igrejas pequenas, igrejas pequenas. Estou falando nem de igrejas médias, tá? Estou falando de igrejas pequenas. A grande maioria delas são pequenas. E a gente observa que, com o passar do tempo, a gente não consegue ver um movimento ali de crescimento dessas igrejas. A única coisa que a gente vê, de repente, uma outra igreja cuidando da aparência do templo, né? Mas a gente não vê, assim, um grande trabalho de evangelismo no bairro, a gente não vê um trabalho de uma campanha evangelística, a gente não vê a igreja lotada, a gente aparecendo lá para ser evangelizada, a gente não vê isso. Poucas, ou muito poucas igrejas são grandes. E aí cabe uma pergunta, será que o Deus da igreja grande ele é diferente do Deus da igreja pequena? Não é o mesmo Deus que atua na vida da igreja? O que será que acontece? Irmãos, a resposta está na igreja. Ou seja, a resposta está em nós. Nós somos a igreja. Se a igreja não cresce, se a igreja não está fazendo isso, é porque o problema é que nós não estamos fazendo a obra do Senhor como nós deveríamos. E aí eu gostaria que você olhasse para dentro de nós, do nosso espaço, da nossa vida. Agora, eu estava falando das igrejas ao redor, mas vamos olhar para nós. Olha para a igreja, para a tua igreja. Olha para a igreja que você participa. Olha para a igreja do Parque Itajaí. Ela tem crescido como deveria? Você acha que ela tem crescido? Você está contente com o crescimento da tua igreja? Ou você pensa que ela deveria estar crescendo mais?
Meu irmão, minha irmã, olha para a tua célula. Olha para a tua célula. Quantas pessoas novas há ali participando? Você tem se empenhado junto com a tua célula para trazer gente nova para a tua célula? É uma maneira de você trazer gente nova para a igreja. É uma maneira da igreja crescer. É o método que essa igreja usou para evangelizar através das células. Só que se a gente não traz gente nova para a célula, a igreja não vai crescer. A igreja vai crescer quando a gente traz gente nova para a célula. Você está empenhado nisso? Você está fazendo a obra do Senhor para que isso aconteça? E agora, olha para você, olha para a tua vida aí. Tua vida tem produzido fruto? Você tem influenciado pessoas? Você, pessoalmente, como crente, tem influenciado pessoas? Jesus espera a nossa participação ativa no seu reino. Jesus quer que a gente faça diferença. Jesus quer que a gente faça diferença. Queria contar um outro testemunho para você, bem curtinho, bem rapidinho. Um senhor de uma cidade, não era uma cidade grande, uma cidade relativamente pequena. Ele um dia se apresentou numa loja. Ele queria comprar um rádio, né? Um rádio. E ele foi nessa loja lá, olhou os rádios disponíveis na loja, e ele gostou de um rádio que estava lá presente na loja. Falou, esse me agrada, esse que eu quero. Aí ele foi perguntar o preço para o vendedor, ele não tinha dinheiro suficiente para comprar o rádio. O rádio era um valor acima do valor que ele tinha disponível. E aquele vendedor, muito gentil, muito querendo fazer a sua venda, ficou tentando ali negociar com ele, fazer um jeito de vender. Falou para ele, então, faz um crediário. Né? Ele falou assim, mas o que eu preciso para fazer o crediário? Ah, você tem que ter um fiador. Ele falou, mas eu não tenho um fiador. Eu não tenho fiador. E ele continuou ali conversando, ele queria muito ficar com o rádio, mas e o vendedor queria muito vender, mas não tinha jeito. E aí o vendedor falou, olha, eu vou tentar uma última cartada, eu vou chamar o meu gerente, né? E chamou o gerente dele, né? O gerente veio conversar com ele, o gerente, com aquela conversa mansa dele, né? Começou a bater papo ali, e o gerente percebeu que aquele homem era crente. Né? Aquele homem é crente. Aí ele perguntou, você é crente? Né? Ele falou, eu sou crente, eu participo de uma das igrejas aqui da cidade. Aí ele falou, de que igreja que você participa? Ele falou assim, olha, eu participo, vou puxar a sardinha para nossa brasa agora, viu, gente? Eu participo lá da igreja do Parque Itajaí. Ah, a igreja do Parque Itajaí. A igreja que o pastor Itamar é o pastor da igreja? É essa mesmo, essa igreja. Olha, então você pode levar o rádio, porque se o Itamar é o pastor da igreja, eu confio plenamente nele. Você pode até comprar mais coisas aí, que teu crédito está aprovado. Irmãos, isso é testemunho. Né? Como tem sido o nosso testemunho? Como tem sido o teu testemunho? Né? As pessoas acreditam em você, acreditam na tua palavra, acreditam naquilo que você faz, naquilo que você diz. Eu queria, então, concluir essa mensagem indo para o quarto ponto. A nossa recompensa em fazer a obra do Senhor vem dele mesmo, vem do Senhor. Aqueles 70 que regressaram depois que eles tinham voltado, o texto diz que eles voltaram cheios de alegria, porque eles viram os milagres e as transformações das pessoas. Só que Jesus disse para eles o seguinte, está lá em Lucas 10:20. No entanto, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu.
Oh, que gloriosa promessa, né? Que gloriosa promessa. Fazer a obra do Senhor, né? Enche o nosso coração de alegria. Não é só porque a gente vê as pessoas transformadas, as pessoas sendo abençoadas, mas porque o nosso nome está registrado no céu. O apóstolo Paulo podia dizer com toda certeza, meus irmãos, lá em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Jesus mesmo disse antes de ir embora deste mundo, antes de passar pela morte e pela sua ressurreição, lá em João 14:3, ele disse o seguinte: quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Irmãos, a maior alegria da vida com Jesus é a nossa certeza da salvação. É a certeza de que um dia nós estaremos para sempre com Ele, no lugar que Ele foi nos preparar, um lugar que Jesus preparou para nós. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4, Jesus fala a respeito deste lugar. Diz o seguinte: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, irmãos, nós temos muitos motivos para nós estarmos felizes em fazer a obra do Senhor. Muita alegria no coração quando nós nos dedicamos, quando nós nos dispomos a fazer a obra do Senhor. Eu queria terminar essa mensagem fazendo uma indagação para você, uma pergunta, para ficar no teu coração, nesse dia, nessa noite e durante toda esta semana, para que você pense a respeito disso. Qual é a tua motivação para participar e realizar essa obra tão maravilhosa do Senhor? Qual é a tua motivação em participar e realizar essa obra tão maravilhosa que Deus tem colocado nas tuas mãos? Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus encha o nosso coração de disposição para a obra do Senhor, para fazer aquilo que é o trabalho dele, a vontade dele para as nossas vidas. O Senhor quer sempre realizar o melhor para a vida do seu reino através das nossas vidas. Há pessoas que ele quer alcançar através da tua vida, através do teu trabalho. Eu queria orar com você nesse momento. Senhor, a nossa gratidão a Ti pela Tua palavra, nossa gratidão a Ti pelo Teu reino, a nossa gratidão a Ti pela Tua obra no nosso meio, a nossa gratidão a Ti, Senhor, porque foi do Teu agrado o Senhor nos chamar para o Teu reino, para participar da Tua obra, para participarmos da Tua vontade, Senhor. Ó Pai, cria em nós, ó Pai, cada dia um desejo sincero de fazer a Tua vontade, de andar na Tua presença, de caminhar conforme o Teu querer, conforme os Teus propósitos. Que a vontade do Senhor seja presente nas nossas vidas, para que a nossa vida realize a Tua obra e a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Itamar, queria devolver a palavra para você agora, dar continuidade ao nosso